Exato. Aí, gente, prontinho, 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 prontinho. Deixa eu só fazer uma outra coisinha aqui para a gente compartilhar com vocês os trechos. Aí eu vou perguntar se vocês estão lendo bem, porque aí eu vou pedir, como que nós vamos fazer hoje? Vou pedir para um aluno, ou eu leio, ou o Henrique vai ler, acompanhando com vocês, ou algum colega. Eu acho melhor a gente pedir para um de vocês ler e falar para nós o que que isso remete, tá? O que que isso lembra? O que que faz lembrar? Que assunto que isso faz lembrar? Tá bom? Não sei se eu me fiz é, entendido. Então Sim, vamos começar aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha que eu vou tirar o nome do capítulo para dificultar, óbvio, né? Para dificultar para vocês. nunca pensei isso. Não, né? Então, assim, a gente não pensa em dificultar, sabe? A gente sempre busca fazer de uma forma para facilitar, né? Com certeza. Cadê a Nancy? Eu saudade da Nancy. Ela fica brava com os nossos questionários. Não pode, Nancy. Não pode. Deixa eu só tirar aqui uma coisinha que eu esqueci para uma colinha que vocês não podem ver. E na realidade foi vocês Ah, que fizeram, né? compartilha. Não, vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Gente, alguns colegas mandaram com relação às nossas aulas. Alguns colegas deram uma opinião sobre o que estava ali. Então, o que que nós vamos fazer? Nós gostaríamos que vocês falassem o que que aquilo ali desperta em vocês. O que que Legal. aquilo faz remeter, que ensinamento que tem. Só que a gente vai precisar ser, para todo mundo falar, para a gente conseguir rodar todos os trechos, a gente vai precisar ser bem sucinto, tá? Sim. Então, lógico que como a gente tem aqui a opinião de vocês, a gente vai depois trazer alguma coisa para dividir. Vez o Henrique, outro capítulo eu, tá? E também, vamos lá, deixa eu já colocar para compartilhar. Eni, se você quiser, que você quiser falar, a gente te chama, tá? Aí você pode fazer o joinha aí se estiver escutando. Arrumou? Eu já tô. Vocês estão me ouvindo? Ah, arrumou, ô louco, Eu fui lá na assim. minha universitária, lá na sala, por isso que eu fechei a câmera e ela arrumou para mim. Ah, tá vendo? Nada como a ajuda Obrigada. dos universitários. Parabéns. Vamos lá. Vamos escolher esse aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Henrique, Diga. escolhe alguém da tela aí para ler e dar a primeira opinião. E depois nós vamos escolher uma outra pessoa para complementar ou dar
opinião diversa. Eu quero deixar claro que não existe hoje, não existe certo e errado. Tá bom, gente? O que existe hoje aqui é o que vocês conseguem racionalizar, o que vocês conseguem extrair do tema. Isso é muito importante, até para vocês entenderem como que o colega pensa, como que vocês pensam, tá? Por vezes, como que os educadores pensam, para vocês terem visões diferentes e talvez aprofundar um pouco mais e contribuir cada vez mais para o discernimento de cada um de vocês diante da doutrina, beleza? A atividade é essa. E para isso, nós vamos usar o livro. Tantos trechos que tem maravilhoso aqui. Bom, vamos lá, vai, para deixar, vou pegar aqui um bem descontraído. Vai o Steven, que ele é bastante descontraído, né? Eu nunca imaginei que você ia me chamar logo de cara. Nunca imaginou? Ele Nunca imaginei. tá em alto astral, tá tudo. Vamos lá, só para deixar mais relaxada a turma. Posso começar? Pode. Aspas. Ó, deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente de reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico, mais denso, milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno. Fecha aspas. E aí, Steven, o que te remete isso? Olha, me remete que o processo da reencarnação, né, ele é um processo de lapidação. Então, nós não significa que nós, quando estamos no plano espiritual, não estejamos aprendendo. Obviamente que sim, até porque a maior parte da nossa vida, da nossa existência, ela se realiza no plano espiritual, né? Só que, muitas das vezes, nós temos que reencarnar para aliviar determinadas culpas que nós temos. Ou também para a gente passar por provas, como verificar se realmente o aprendizado que nós buscamos, que nós tivemos, que nós fomos atrás, se esse aprendizado ele está realmente incutido em nós ou não. Por isso que a gente vem com não é só por isso, é lógico, mas por essa razão também que a gente vem com o esquecimento, né? Porque aí a gente não faz uma sequência de um roteiro, a gente não segue um roteiro, a gente vai colocar em prova, em aplicação, tudo aquilo que verdadeiramente nós somos, né? Então, é sempre fácil a gente aqui encarnado fugir do caminho reto. Por quê? Porque a gente está desprovido do roteiro, né? A gente não está assim, olha, agora a cena é essa, então eu vou ter que fazer, vou ter que reagir dessa forma. Não, a gente vai reagir de acordo com o nível que verdadeiramente a gente se encontra. E, obviamente, como também está aí em termos de resgate, né, de reparações, de aliviar as culpas que a gente tem, né, a gente não se lembra também das pessoas que nós vamos conviver. Então, aquele que de repente foi o nosso algoz, ou nós fomos o algoz, vamos ter a oportunidade de reparar isso. Então, eu acho muito interessante, né? Para mim, remeteu isso, né? Quando ele fala em sobrada de culpas, sai o maior. Ou seja,
quanto mais eu me sinto culpado, mais necessidade eu vou ter de trabalhar isso, né? Trabalhar o perdão comigo mesmo e o perdão em relação aos outros. É, foi basicamente isso que eu entendi. Pô, você lembra que parte está isso no livro ou não? Honestamente, não. Ah, bom, não, só para saber, né? Olha, gente, eu tenho uma memória, eu não sei, eu acho que eu não tenho HD, eu só tenho memória RAM. Aí, quando eu É. durmo, apaga o banco de memória e eu tenho que aprender tudo de novo. E, gente, olha, meu Deus do céu, cara. Está Ó, eu satisfeito, vou. Miguel? Hã? Está satisfeito com a explanação dele aí? Sim, eu queria saber se alguém pensou algo diferente. Eu não pensei diferente, mas pensei uma coisa que me remete ali daquele trecho, é a questão da região que eles estão ali, né? Então, o perfil dos espíritos que estão ali, que eles estão, que é uma, que é um pessoal que é meio aquela reencarnação meio forçada ali, né? Então, eles são tem aquela necessidade, né? Então, a maior parte dessas reencarnações forçadas vem ali do perfil daquele pessoal que está ali naquela região, né? Então, mas não, tem tudo que o Estevam falou, tá? Para mim tá perfeito. É só esse detalhe ali que eu acho que da onde que vem aquela galera ali. Ótimo, ótimo. E aí, agora. E aí, Henrique, fala para nós o nosso gabarito aí. Vamos lá, do nosso gabarito. Marisa está com a mão levantada, Michel. Pode falar. Não, me chamou a atenção também quando eu estava lendo, não sei em que capítulo que está, porque eu já pesquisei aqui nas minhas anotações, eu não achei, e minha memória também como do Estevão. Mas me chamou muito a atenção a última frase que foi colocada aí no texto, que para sair do caminho reto é fácil, o retorno é muito mais difícil. Então, isso que a gente está aprendendo aí, a gente tem que seguir no caminho do bem, porque se escorregou na casca de banana, vai ser difícil levantar. É só É, é, isso. é aquela história, né, da porta estreita e da porta larga, né? Exatamente. Gente, Miguel, capítulo pelas minhas 17. anotações, é o Ah, capítulo 16. 17. Para nós aqui está o 17. Posso falar? Pode. Então, quando ele falou da alienação mental e das reencarnações, vai ter muitas reencarnações no começo do texto, pelo que eu entendi, é porque assim, a pessoa que já tem uma alienação mental, ela necessariamente vai ter uma reencarnação posterior, por conta que com a alienação que ela tem hoje, ela é como se ela tivesse fugindo aqui quando fala da alienação da mente, em sobrada de fluxo, é o maior coeficiente de reencarnações dolorosas. Porque, na verdade, nessa vida ou na outra vida, ela não cumpriu o destino dela, a qual ela veio na reencarnação. Então, isso pode ser que dê uma alienação e faz com que ela vá ter uma nova reencarnação dolorosa. Exatamente. Pelo menos foi isso que eu tinha entendido. Exatamente. É isso aí. Vamos partir para um outro agora? Isso é capítulo 16. Vamos partir para um outro capítulo aqui. 17. Aquele foi 17, tá? Gente, eu não vou chamar relativamente quem mandou para nós a atividade, tá? Até porque a pessoa sabe. Eu quero saber a opinião dos outros. Porventura, eu chamar a mesma pessoa que fez o trecho, aí a pessoa fala: olha, fui eu que fiz, aí a gente passa para o outro, tá bom? Olha, esse daqui, eles são vários assuntos, tá? Então, eu vou diminuir ele. Enfim, vou deixar ele inteiro, tá bom?
e aí a gente conversa sobre. Henrique, manda bala aí. Você quer que eu escolha uma vítima? Lógico. Vamos lá, não estou vendo nada nessa mão, nada na outra. Deixa eu ver aqui. Gente, Oh, vamos tentar buscar relacionar ao tema, tá? é, Aí a gente exatamente. consegue. Então, vocês já vão lendo, já vão marcando os temas que remetem para a gente conversar depois rapidinho. Vamos lá, eu vou chamar, eu quero primeiro quem não veio na aula passada, hein? Vamos lá. Olha Agora, lá. agora, vai. Vamos ver aqui, Andréia. Ela tá aí, pronta. Pode ser a Andréia, vai falar agora. É Andréa ou Andréia? Não, Andréia Santos. Andréia. Andréia Santos. É ela mesma. Teu microfone está fechado, André. É que não tava abrindo a tela para ativar o microfone. Ah, Ah, tranquilo. então vamos lá. Diga aí, qual que você Aumentar- vai. Deixa eu Qual aumentar que aqui que eu não estou enxergando nada. Estimulado pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita pela gloriosa iniciação. No exame das causas da loucura entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Convictos desta realidade universal, não devemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída se não transmutada no estado de sublimação. E aí, Andréia? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, tem 5. 5 temas que você pode relacionar. Fica à vontade. 5 temas, nossa. Não, pode falar o que veio na sua mente. Não se preocupe em acertar. Aí, às vezes, a gente faz o sexto, sem problema nenhum. Tá, aqui, assim, o principal para mim é que fala um tema que fala da força criadora, né, do Ótimo, que o sexo, a função dele aqui é a força criadora, mas que tá, a humanidade acaba não usando como deveria, né, tá. e acaba se tornando até escravo, né, Eu vou colocar, então, força criadora barra evolução, que é isso, necessário para, né? Aqui nós vamos colocar o quê? A gente pode colocar o excesso, isso. E que certo? e que a origem dele não está no corpo físico, né? Mas sim já vem Tá no, no, tá no onde? Tá no, espírito. no espírito. Ótimo, você foi muito bem. Eu vou até falar para você parar, porque senão você vai acertar todos, né? Agora vamos lá. Alguém quer complementar alguma coisa que para a gente finalizar já? Que esse daqui foi muito fácil. O André já matou de pau aqui um monte. Miguel, Ah, Ah, aqui em cima a gente tem. Oi, pode falar. é o Renato. Pode falar, Renato. No excesso, podemos perder muita energia, né? É, a alma, ela é carregada, né? Que é o espírito, né? Quanto encarnado é alma, quanto desencarnado é espírito. O excesso perde muita energia, né? Sim, E isso faz com que a gente possa se atrasar na própria evolução, né? Já que o tá. sexo é excessivo, passa a ser uma doença, né?
Tá. E a gente Excesso, né? Então ele fica aqui, né? isso. O excesso, exatamente. Alguém mais? Eu gostaria de completar uma coisa, de colocar uma coisa, né? Sim. Quando fala assim, com relação à sublimação, a gente não pode, por exemplo, deixar de lembrar que a questão do sexo está dentro, está no espírito, né? Obviamente a natureza cobra a E o sexo perpetuação é da espécie. necessário para quê? O sexo é necessário para ter, criar outros seres e também para Reencarnação. encarnação, Isso. exatamente. Legal. Agora, nós temos que lembrar também que a parte sexual, ela é muito ligada à questão material, né? A questão, como é que eu posso dizer, instintiva. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai transmutando isso, né? Ela vai passando desse estado carnal para o estado sublimado, né? O estado espiritual. Ó. Isso. A gente pega essa energia e ela é convertida em valores espirituais, né? Não fica só na questão da atração carnal. Existe, tanto é que pelo fato do espírito não ter sexo, quando ele passa, ele supera aquela dependência, né? Aquela fixação, esse é o termo certo, fixação do sexo, ele começa a se libertar dessa questão material, né? Ele começa a se libertar. Esse é o meu entendimento. Beleza. Henrique, Oi, passa a régua aí que faltou eles trazerem só um tema aí. como é que é? Não Passa a entendi. régua para eles aí, que eu acho que eles só faltou eles só falarem o nome do tema. Eles falaram Sexo. tudo. Hã? O capítulo é o sexo. Ah, Sim, sim, Capítulo sim. 11. Vocês comentaram, evidentemente, que a sede do sexo aí não se acha no corpo grosseiro, né? A gente pode dizer, então, com toda a franqueza, que a carne não é que a carne é fraca, né? O espírito é fraco, né, gente? Tá no espírito. Exatamente. É o espírito quem é fraco, não é a carne, Sim, né? Quem sim. manda os desejos é o espírito, né? isso aí, ó, tá vendo? Com relação, eu só queria acrescentar mais uma coisa aqui nesse tema desse capítulo sobre sexo, né? A gente tem muitas palestras e muitos amigos nossos comentando sobre isso, né? Para a doutrina espírita, porque o sexo é divino, tá, gente? O sexo é divino, não é pecaminoso, não é nojento, não é sujo, não é ignóbil. O sexo é divino, é uma lei divina da natureza, né? E o capítulo inteiro retrata isso, comentando que se você não souber respeitar os limites dessa relação universal, dessa relação espiritual, né, você descamba para vários equívocos, né? A sua encarnação às vezes se compromete pelos excessos que você comete nessa relação. Eu sempre vi o sexo como uma coisa divina, maravilhosa, mas você tem três coisas a serem estabelecidas nessa relação. Você tem que ter amor, você tem que ter respeito e você tem que ter responsabilidade, né? São os três elementos básicos para essa relação que a gente chama de uma relação sexual entre dois seres serem produtivas e chegarem à sublimação, como a gente está falando, né? Essa sublimação, essa coisa espiritual, essa coisa, né, maravilhosa e divina, como a gente estabelece, não é verdade?
Então, é mais isso que eu queria comentar sobre a doutrina espírita dentro das filosofias e religiões que a gente conhece, a que mais entende essa coisa. Ela é a mais flexível, mais aberta, né, em relação a todas essas, digamos, essas escorregadas sexuais, né, que a gente vê por aí. Inclusive a questão da homossexualidade, uma série de outros elementos, né? A doutrina é bastante compreensiva e bastante aberta sobre esse entendimento, ao contrário de outras filosofias e outras religiões, tá? Portanto, gente, é isso que eu queria falar só. Mas é bom que frisem, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, né? É isso aí. É importante a gente colocar na mente, certo? Quer Show colocar de alguma bola. coisa? Fica à Show de vontade. bola. Vamos para outra parte aqui agora. Opa, vocês podiam fazer cola ali, então peraí, agora eu vou ter que trocar, para vocês esquecerem. Ah, deixa eu escolher um aqui, bem legal. Só um minutinho. Esse aqui, eu acho que esse daqui vai ser legal. Pode. O colega acabou esquecendo de colocar a página, mas depois a gente fala qual é o capítulo. Pode Qual? falar. O anterior ou esse agora que você está falando? Esse Ah, agora. tá. Pode escolher aí, Henrique. Olha, eu vou escolher agora. Eu vou pedir para a Eni se manifestar. Ah, não faz essa cara, Eni. Não faz. Você domina esse assunto, eu tenho certeza. É para eu ler, né? É. Erravam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos. Não há golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitavam nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação, onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas, que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova, enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. A primeira coisa que vem à minha cabeça é que o esquecimento que a gente tem, né? Aí faz a gente, essa última parte aqui, a gente esquece que a nossa vida não é aqui, né? A gente esquece que aqui é uma parada. E aí a gente transforma essa parada como se ela fosse a nossa real moradia. E aí a gente se deixa levar pelas paixões, pelas coisas que nos, esqueci a palavra, pelas coisas da terra são, que não são vantagens na nossa vida espiritual, mas que aqui é considerado muito importante, a gente se deixa iludir, é a palavra. A gente se deixa iludir
pelas comodidades, né? E aí me traz a dificuldade que a gente tem com o esquecimento e com a reencarnação, né? O esquecimento que a reencarnação traz para a gente é o esquecimento, e aí acaba que a nossa fé fica testada, né? E às vezes a gente não consegue se manter firme no propósito que a gente, muitas leituras que eu já fiz, traz uma pessoa com um propósito, porque os livros têm essa característica de nos mostrar os dois lados, né? De quem está desencarnado e depois que está encarnado. O André Luiz traz as duas histórias, né? E aí muitas pessoas com muito boas intenções assumem compromissos e quando a gente recebe o benefício da reencarnação, recebe um novo corpo, a gente esquece o nosso passado e com isso a gente esquece a vida espiritual. A gente começa a viver muito mais preocupado com os benefícios da terra do que com os valores do espírito. E aí aqui ele fala, onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas. Porque hoje em dia é mais fácil, né? Antigamente a gente precisava lutar mais. Então aqui para mim fala um pouco das reencarnações subsequentes, né? Dos nossos antepassados até a gente. Esse capítulo, Elis, você sabe que, por coincidência, é aquele capítulo que eu até passei um WhatsApp hoje para você, do apelo cristão, lembra? Eu lembrei dele, na verdade. Eu lembrei do trecho, mas eu falei, não é possível que é o mesmo. Mas eu li hoje ele, né? Eu li ele É, de novo então, para essa aula, eu novamente, depois da não foi, prova. E eu não falei, foi nossa, premeditado, não. Não foi, o que está nesse capítulo é muito parecido com o capítulo que eu li hoje. então, Me não foi, remeteu, me não foi remeteu à minha premeditado, leitura não. de hoje. Não foi premeditado. Por um acaso eu escolhi o mesmo capítulo. Que bom, né? Você Tive duas viu? chances. Que mais, gente? Mas eu Pode. me lembrei um pouco dele. É a preleção de Eusébio, né? Então ele fala disso, de que o que acontece com a gente quando a gente encarna, porque ele está fazendo uma preleção para os espíritos encarnados, né? Que estão em desdobramento. E exatamente isso que ele quer tentar fazer a gente relembrar como a gente era, o que a gente se comprometeu antes da encarnação e que o véu do esquecimento fez a gente ignorar, né? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que o Steve levantou a mão, é isso? Sim. Isso. O interessante é que isso daí me remeteu a uma passagem do Eurípides Barçanufo, né, que num dos sonhos que ele teve, dos desprendimentos, né, durante o sono, ele se viu diante de Cristo. Cristo estava sentado, parece que à beira de uma árvore, e o Cristo ele percebeu que estava chorando. Aí ele perguntou para Cristo por que ele estava assim. E ele estava chorando por nós, porque nós não enxergávamos ou relutávamos com aquilo que ele veio fazer, com aquilo que ele veio transmitir, né? Então, a gente insistia em não seguir a boa nova. A gente insistia em não seguir os caminhos que ele nos deixou. E nós deturpávamos esse caminho. É triste, realmente. Mais alguém quer colocar alguma coisa aí, gente? Eu, Henrique, eu acho que esse capítulo aí também
a questão de quando a pessoa ela é muito fanática em um determinado tipo de religião, e aí quando ela desencarna, ela fica com aqueles dogmas, né? E que Jesus ele não trouxe nenhuma religião, ele ensinou o amor, a fé. Acredito que esse livro era em relação a mais ou menos isso que me fez lembrar. Maravilha. Então, realmente é o fanatismo, né? O que você está falando aí o texto leva muito a isso também, né? Fala um pouco disso, né? Ao fanatismo. E a gente tá, olha lá, ó. Tá vendo, ó? O Miguel já colocou lá, tá? E da evolução da fé, né? É isso que o texto nos remete, esse capítulo aí, que é o apelo cristão. Que antigamente, né, gente, a gente olha para trás e a gente vê os exemplos dos mártires, né? Já quem leu Paulo e Estevão pode ver Paulo, quem leu há 2000 anos, 50 anos depois, todos os livros que vocês vão ler, na realidade, lá no Aprendizes, todos esses sofreram muito em nome do Cristo. E na realidade, hoje, Cristo pede para nós, a gente não precisa sofrer da forma que eles sofreram. Na realidade, ele só pede que a gente faça o bem, né? A gente não precisa mais sofrer aí tudo que sofremos, né? O que pede é exatamente isso, é que a gente seja forte diante daquilo que a gente acredita e do que Jesus exemplificou, e que a gente não caia em tentações, né? Como a Aini colocou, complementando aqui essa relação, né? Como a Aini colocou, a gente não cai em tentações, como o Estevam colocou, já que a gente tem um ensinamento que a gente seja forte, né? Que a gente seja forte para a gente não desmorecer diante dos percalços. É isso daí. Foram muito bem. É bem difícil esse trecho aqui. Esse, É que esse, precisa ler o capítulo como um todo para ter uma atenção mais especial. Mas Perfeito. é bem difícil mesmo. Certo, gente? Vamos ao próximo? Quem vai agora? Bom, agora, os demais eu acho que estavam presentes, então vai ser aleatório agora, né? Maravilha. Vamos ver aqui. Pá, 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 pá. Eu vou deixar a Lilian falar um pouco agora, vai. A Lilian? É. Então, bora lá. Vamos lá. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais e a entidade espiritual atormentada após a morte, é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. Me chama a atenção aqui como ele coloca a questão cerebral, né? Ele falando sobre a matéria cinzenta, a questão microbiana sobre a matéria cinzenta. Então, o espírito de André Luiz, ele é muito bem preparado. Claro, ele era médico, né? Mas usar esses termos todos sempre me chamou muita atenção
em vários livros, não só nesse, né? Mas eu sou fonoaudióloga e eu estudei bastante sobre neurofisiologia, enfim, quando eu leio essas coisas, me remete bastante conhecimento, né? E aqui fala das faltas graves que praticamos, né? Com a impaciência, com a tristeza, né? Então, está falando um pouco da loucura, né? É... Das nossas Peraí, faltas, né? Das nossas faltas, a gente está falando de culpas, né? Isso, isso. As nossas faltas, os nossos sentimentos de culpa, né? Sim, sim. Ah, eu preciso da ajuda dos universitários. Alguém quer Fica comentar? tranquila. Alguém quer. Acho que é a questão da esquizofrenia, né? Que o livro fala, né? Aborda sobre a esquizofrenia. E aí, às vezes, é tão passado dele, em outras encarnações ele falhou tanto, né? Que às vezes já vem com a esquizofrenia, que é uma forma de reparar, né? Alguns erros do passado. Posso falar? Só um minutinho, Oi, Inácio, que Inácio. o Renato levantou a Ah, mão. Depois o Aí Inácio na fala. sequência o Inácio. Fala aí, Renato. Microfone está fechado, hein? Renato, o microfone está Tá fechado. fechado. Desculpa, Aí. desculpa. A loucura é considerado como um suicídio, habitualmente dissimulado pela não resistência à dor, pela entrega, também sem resistência, a perturbação destruidora, por fim, abre as portas da morte, né? Isso quer dizer que tudo que a gente faz em termos de exagerado, como já foi falado aqui há pouco, né? Cria transtornos nas pessoas que elas vão cometendo erro, que vão chegando um tempo que a própria mente já leva ela a não resistir mais os não da vida, né? O não, que você não consegue aquilo, que você não tem aquilo, te proporciona o desespero, né? Que possa te levar até mesmo ao suicídio, à loucura e à morte, né? Hum. Mais alguém quer comentar, gente? Inácio. Oi, Inácio. Vai lá. ah. Então, na verdade, era mais ou menos o que o Renato comentou, né? Que isso remete, assim, dá a impressão que a pessoa comete um suicídio mais ou menos carimbado já, né? Porque ele percebe que está num caminho ruim, mas não cria energia suficiente positiva para sair desse caminho, né? Na verdade, ele vai para um suicídio meio planejado já, né? Gente, esse capítulo aqui, esse texto aí é do capítulo 16, Alienados Mentais, tá? Quando ele descreve por que você tem tantos alienados mentais. São decorrentes basicamente dos nossos erros, dos nossos remorsos, das nossas culpas, né? Esse já começa. Olha lá, ó. Tá colocando lá, deixa eu ver. Aí, né? É, são basicamente decorrente dos nossos atos insanos, e aí a gente carrega essa culpa, né? Esse remorso, isso vai refletir no nosso campo mental, né? No nosso perispírito, no nosso campo mental. Em geral, essas alienações mentais decorrem desses equívocos nossos, das transgressões, né? Salvo essas que ele menciona aqui, das incursão microbiana, né? São doenças específicas, mas, via de regra, a maioria das doenças, das alienações mentais, são decorrentes, sim, desses nossos desequilíbrios mentais, né? São consequências dos nossos erros anteriores, né, que acabam influenciando no nosso campo mental, né, via de regra, né?
A gente tem também, em decorrência disso, né, desses nossos equívocos, dessas nossas culpas, a atração dos nossos obsessores também, né? Como a gente já falou em outras ocasiões, né? Você levanta a plaquinha, via de regra, você levanta lá, sou eu, estou aqui, né? É você quem chama o teu obsessor, né? Via de regra. Então, disso também decorrem esses fenômenos, né? Olha lá, já está lá que o Miguel colocou aqui o que nos remete esse texto aí, né? Então, você tem a atração do obsessor, né? O pensamento e a culpa, né? Que são todos interligados, né? Você tem lá do átomo arcanjo também as reencarnações e o aprendizado. Esse tema nos leva a pensar sobre isso aqui, tá? Basicamente, essas alienações mentais decorrem de todos esses nossos equívocos, dessas nossas culpas, né? E aí você também tem as intervenções dos obsessores também, né? Via de regra, são essas as consequências. O que mais, Vocês vão, Miguel? no ano que vem, vocês vão começar a trabalhar bastante o conceito de mediunidade, as consequências, a origem, enfim, várias coisas, né? Por que que algumas pessoas falam-se bastante que se o espiritismo fosse muito mais difundido, os hospícios estariam, né? O que falava hospício antes, hoje falam casas de tem um nome mais específico hoje, né? Casas de internação. Tem enfim, se alguém souber o nome aí, me ajude. O que eu estou querendo dizer é que O Luiz o fala nosocômio, viu? nosocômio, ele fala nosocômio. Os nosocômios de hoje, né? O hospício ou as casas de internação para tratamento de transtornos e distúrbios psicológicos estariam quase que vazias, né? Quase que vazias. Porque, como disse aqui, quase 90% são causas espirituais. E são essas causas que nós imprimimos em nosso corpo físico através da nossa culpa, que a gente precisa estar ali mais passar por isso, né? Passar por essa expiação e também outras vezes por nossos atos nesta vida mesmo, como o Henrique e o Inácio também colocaram, nós estamos levantando, como disse o Henrique, levantando a bandeirinha para o nosso obsessor e atraindo o nosso obsessor, mandando a nossa posição GPS para ele no universo, para ele nos encontrar. E lógico, como disse a Lilian, a gente também tem, né? Exceto, não é tudo, gente. A gente então não pode generalizar que todo tipo de transtorno é espiritual. A gente não pode generalizar, dizer que todo transtorno é devido a algo do passado, da reencarnação, mas uma pequena parte, como disse aqui, mais ou menos 10%, ela pode ser considerado através de uma bactéria, através de um ataque microbiano, algo que é desta vida, né? A pessoa está passando por uma prova, né? Não vem a ser uma expiação, mas é uma prova passar por um problema de ordem psicológica, motivado por uma bactéria e um micróbio desta vida, e talvez seja por prova, ou talvez seja por uma expiação, que essa expiação tenha que ser por um curto espaço de tempo, até aquela bactéria e aquele micróbio ser detectado e devidamente tratado. Mas a gente tem que entender que hoje uma pessoa em sã consciência também, que começa, como o Renato colocou, a desviar pelo excesso, ele atrai os seus espíritos afins, e esses espíritos afins, pela subjugação e pela possessão, acaba embutindo nele um novo transtorno, que é um caso de
subjugação, e querendo ou não, um transtorno psicológico, tá? Isso daí, o ano que vem, vocês vão trabalhar muito sobre isso. Muito sobre isso. Até a gente não pode se estender tanto, porque vocês vão falar bastante no ano que vem. Mas só para vocês saberem, gente, 90% basicamente dos casos faz relação à obsessão e culpa e reencarnação. Os outros 10% pode ser de casos físicos, acidente, sequelas de acidente e assim por diante. Beleza? Passando a régua aqui nesse capítulo 16. Henrique, já vai escolhendo uma outra pessoa aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver quem chegou aqui, quem veio. Ó, eu vou deixar a Nara falar agora, vai. Deixa eu ver aqui. Ó, um assunto parecido, mas que tem algo diferente. Vamos fazer esse daqui. Opa, não, não mais. Mas esse aqui, vai, vamos lá. Deixa eu só regular minha tela aqui para não dar spoiler. Pode ir. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Eu acredito que é aquilo que a gente cansa de falar, da ação e da reação, que você faz aqui, você vai pagar de uma forma ou de outra, e que o nosso espírito, ele que decide, e a gente vai ter tanto espíritos encarnados como desencarnados para nos impulsionar de aquilo que que a mente da gente está aberta. Se a nossa mente estiver para o bem, nós vamos ter sempre pessoas e espíritos amigos. Se estiver para o mal, vai ser da mesma forma. Porém, a justiça nunca falha, que seja aqui ou como que se diz? Em uma outra, Em outra vida. em outro mundo, em outra, Em outra reencarnação, né? em outra reencarnação, isso. Ou em um outro mundo espiritual, mas Ou que vai ser mesmo no pago, umbral, talvez, né? Que exatamente. a nossa consciência vai pesar bastante, né? Isso, que é quando ele fala em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas, lembra até um capítulo que fala daqueles que são vampirizados, né? E aí os obsediados, que às vezes vêm em figura humana, não em figura humana, mas em figura animalescas e tudo mais, né? Sim. É isso aí. Você é hacker, Nara, ou não? Queria ter, mas eu acho que ela está invadindo o nosso computador, Henrique. Que é complicado. Mas vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa? Realmente fica difícil, né? Porque a Nara mandou bala aqui, né? Então, esse caso aí, ó, nesse capítulo 12, gente, que é a estranha enfermidade, é aquele caso do Fabrício, que ele é um esquizofrênico. E o Miguel apontou a relação que tem esse capítulo com o anterior, né, que a gente estava falando de alienações mentais. Isso também é parecido com esse capítulo, quando a gente fala, né, dessa questão da herança dos nossos atos, né? Esse Fabrício aí, vocês lembram? Ele ficou responsável de cuidar
dos irmãos, né? Recebeu a herança do pai e tal, e aí ele acaba até, digamos, eliminando os irmãos para ficar com a herança sozinha, né? Ele foi bem até um certo tempo, mas aí começam a aparecer aquelas culpas, o remorso todo, né? E ele acaba tendo esse problema aí, é despertada a esquizofrenia nele, né? Então, a maioria dessas alienações mentais, desses problemas mentais, é o que está comentando a herança dos nossos atos lá, né? Do capítulo anterior e Ó, nesse aqui. Henrique, Oi. você falou uma coisa aí que me remeteu a uma outra aula que você mesmo deu sobre isso. Quando ele começa a trazer a culpa para ele, gente, a trazer o remorso nesta vida, e ele não consegue trabalhar isso de uma forma positiva, colocar isso, transformar isso em amor, em ajuda ao próximo, mas guardar para ele, o que que ele faz com o corpo dele? O que que o nosso pensamento comanda no nosso corpo? As perturbações do energias? espírito. Ele vai marcando pelo espírito, né? Não, tem uma coisinha que ele marca o que nosso pensamento consegue manipular dentro do nosso corpo, no nosso corpo físico. O que que As tem dentro do células? as células, princípio inteligente. As células são princípios inteligentes. E nós cocriamos em plano menor. É exatamente isso. Ele mesmo criou a esquizofrenia para ele mesmo. Para ele. Ele acaba modificando o corpo dele geneticamente para trazer a ele aquela esquizofrenia. A culpa, o remorso não bem trabalhada, não bem digerida e transformada em amor ao próximo, que ele poderia muito bem, aquele amor que faltou para com seus irmãos, ele poderia transformar isso em amor para outras pessoas, já nesta vida. Mas esta culpa, esse remorso, fez com que ele trabalhasse e construísse dentro do corpo dele uma doença mental. Isso que a gente fala de cocriação em plano menor. Por isso que nós somos herança de nossos atos. É isso que é a gente trabalhar no princípio inteligente, porque nós, o espírito, é inteligente. E a célula é um princípio inteligente, ou seja, está submissa a nós, ao nosso pensamento. Da mesma forma que o vegetal, o mineral e o animal é submisso a nós, seres humanos. E nós precisamos cuidar deles. E somos responsáveis também pelo mau uso, pelo mau tratamento. Interessante isso, né? Como a gente trabalha e a gente produz no nosso corpo as doenças. É o que ele muito diz aqui no interessante. texto, né, Miguel? Pega lá, ó. Os criminosos, né? Cedo ou tarde vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Eu mesmo me puno também, né? Exatamente. E eu entro. Miguel, Só para não. Só um minutinho, Eni. E Chico tem uma frase, eu não sei se foi Emmanuel que disse para ele, André Luiz, ou a irmã. Adriana. Esqueci o nome da irmã agora. Não é Joana de Ângeles, é a irmã. Cipriana? Não, não. É uma outra. Meimei. Não sei se foi Meimei que disse para ele: quando a justiça de Deus nos encontra trabalhando no bem, manda cessar a cobrança. Manda cessar a cobrança.
porque a gente está trabalhando no bem. Que a justiça divina, ela vai nos encontrar. Mas se ela nos encontrar trabalhando no bem, Deus fala, pode, cessa a cobrança, pode parar. Tá aqui comigo. É muito interessante. O dia que eu escutei isso, eu falei, caraca, que coisa linda, que coisa linda. Né? Quando a justiça divina nos encontra trabalhando no bem, manda suspender a cobrança, porque não precisa. Acabou. Tá ótimo. Fala, Renato. Peraí. Eni primeiro. Depois, Ô, Renato. Miguel, isso que ele fez com ele mesmo, a gente pode falar, assim, na minha opinião, a minha pergunta é se isso seria autoobsessão. A pessoa mesmo Sim, ficasse. exatamente. É isso aí. Era essa a minha pergunta só, obrigada. Sim. Fala, Renato. Nesse capítulo, de forma absolutamente nítida, é mostrado como a espiritualidade provoca uma desencarnação como providência compassiva e benefício do desencarnante e de seus familiares, né? Ela providenciou que fosse reparado de quem foi tirado o benefício da herança, né? E que lá no final vieram dentro da própria família para restabelecer a ordem de quem tinha direito. Isso, exatamente. O caso do Fabrício, você está falando, né, Renato? Esse caso Isso. aí, isso. Os espíritos estão lá exatamente para impedir que ele entre na loucura total, né? E daí o desencarne antecipado, muito provavelmente, que eles já estavam programando, né? Isso é interessante também, tá? A espiritualidade tem autorização para um desencarne antecipado, viu? Tá? Entendeste? Pode Para ficar até. mais louco ainda. Não, se antecipa o desencarne para impedir isso, né? Para corrigir os defeitos, né? Olha lá. Estão vendo aí, gente? Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha aí, que coisa linda, né? Até porque, se fosse contrário, seria punitiva, né? Sim, exatamente, exatamente. Na realidade, Deus não pune ninguém. Deus não quer punir. Deus só quer as coisas tudo certinho. Vocês vão encontrar esse trecho, esse texto, escrito de diversas formas, ó. Olha aqui como está escrito, ó. Já está um pouquinho diferente, ó. Sem data prevista de retorno. Aí vocês vão encontrar bastante. Normalmente encontra sim, tá? Normalmente é por tempo indeterminado que vai encontrar. É uma coisa assim bem interessante. Enfim, vamos partir para o próximo. Henrique, já pode ir escolhendo aí A próxima vítima? outra pessoa. Tá bom, vamos lá, gente. Agora, nada nessa mão, nada na outra. Um, dois, três. Eu vou pedir, vai, vamos deixar aqui o Hélio falar um pouco, vai. Hélio, você vai falar um pouco para a gente agora. Beleza. Aqui, esse aqui é quase parecido, mas tem algumas coisinhas diferentes aqui. Vai lá, Helio. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Nesse instante, o emissório espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jatos de luz que não tocaram tão somente a matéria perispirítica, mas se estenderam além, até no corpo denso, fixando particularmente nas zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos femininos.
Aqui me remete um pouco para essa questão, né, que a gente estava falando, que muitas das doenças que a gente tem vêm do espírito, né? Então, o perispírito está marcado pelos atos que a gente fez. Então, isso que justamente ele está falando, esse desequilíbrio, né, que a gente está, às vezes, do perispírito, ele vai afetando vários centros vitais do nosso campo, né? E daí como que o emissário foi ali, né, fez uma vibração positiva para poder equilibrar ela, né, preparar ela para a ação que eles estavam ali fazendo, né? Então, é, às vezes a gente até percebe isso, né? Quando a gente está muito agitado, é aquela hora que a gente fala assim, tem que parar aqui um pouquinho, fazer uma oração, porque a gente está entrando em desequilíbrio, né? Então, acho que o desequilíbrio vem do perispírito e pode afetar, inclusive, nesse pedaço aqui não fala, mas acho que tem outros trechos que eles falam que pode causar até a doença física mesmo, né? Como são esses casos Sim. de loucura, que a pessoa daí, às vezes, fica na loucura ou às vezes entra em dor, ou às vezes entra em depressão e diversas outras questões que acabam aparecendo com a pessoa, né? Exato. Alguém quer complementar alguma coisa? Posso falar? Lógico. Na verdade, assim, quando estava lendo esse comentário aqui, na verdade a mente estava causando um desequilíbrio, ela estava pensando nesse instante num suicídio, né? E ela estava Sim. com a parte de fluidos, né, que o cara colocou, tirou mudou o campo fisiológico dela com a aplicação de fluidos, né? Sim. E aí E a, ela acabou aceitando esquecendo que ia suicidar e voltou tudo bem com ela de novo, né? Ela melhorou bastante o astral dela, né, através dessa aplicação. Exatamente, é isso aí, ó. Tá aqui, ó. Fluidos, intercessão e espiritual. Ou seja, é tudo aquilo que o Hélio falou e o que o Inácio disse aí. A gente tem que entender que quando a gente pratica o bem, gente, a gente está praticando o bem ao próximo e a nós mesmos. Eu não me recordo agora, não sei se foi no livro, acho que foi no livro Fronteiras da Loucura, quando é perguntado por que ele estava ajudando uma pessoa que ele não conhecia. O espírito ali estava ajudando uma pessoa que ele não conhecia, que não tinha obrigação, que ninguém havia pedido. E aí a gente tem um exemplo de que nós temos que angariar amigos nos tabernáculos eternos, né, gente? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, aqui ela estava sendo auxiliada em socorro dos seus familiares que pediram por ela. Mas, como o próprio Hélio disse, quando a gente está em desequilíbrio e a gente consegue lembrar de fazer uma prece, é muito importante. Porque aí nós mesmos estamos ali, por mais que ninguém queira interceder por nós, mas nós estamos em conexão com a espiritualidade. Porque a gente pode, com os nossos bons exemplos, com as nossas boas atitudes, angariar muitos amigos. Eu não me recordo agora o livro, Henrique ou outras pessoas que já podem ter lido, Esse que você falou foi doação e reação, viu? doação e reação, né? Esse que você falou agora há pouco, Aquele caso que a pessoa tinha o corpo todo, que era um trabalhador espírita, não é o trabalhador espírita que estava desencarnando, sofrendo bastante, deitado no leito de hospital. O Costa fala bastante, eu acho que é livro do Mediúnico 2 ou 3, e que ele sofria bastante na cama e tinha sido uma pessoa muito boa. E do lado de fora do quarto, tinha diversos espíritos que ali não podiam estar dentro do quarto,
mas queriam entrar e rogavam para que aquele irmão não sofresse tanto, que fosse socorrido. E a espiritualidade disse para eles, né? Inclusive, dentre esses espíritos, não existiam só espíritos amigos, mas existiam ex-obsessores dele, que se transformaram pela bondade deles e outros familiares de pessoas que ele havia ajudado. Então, ele foi. Ele tinha problema de pele, Miguel? Era um que tinha em- um problema. Então, eu não sei, não. O problema de pele é aquele que ele recebe o filho, né? Esse daí é um outro caso, se eu não me engano. Miguel, não é Obreiros da Vida Eterna que relata o desencarne de 5? E tem um deles também que deixou até Desencarne de a Simas? Dimas. Eu acho Dimas? que é Será que Dimas. desencarne de Dimas? Não, não é o de Dimas. Não, Dimas É um não. Não é outro. o do Dimas, não. Não é o do Dimas. Depois eu busco para vocês. Não é o de Dimas, não. É um que ele está sofrendo e os espíritos pedem para socorrê-lo, né? E ele fala: não, é necessário que seja dessa forma. Mas o que eu quero dizer é que do lado de fora do quarto e existiam ex-obsessores e familiares de pessoas que ele havia ajudado, né? Então, a gente, com a nossa bondade, nós vamos angariando amigos que nós nunca conhecemos e pessoas que, por vezes, uma hora pode interceder por nós, pode pedir por nós. André levantou a mão, depois a Lilian também. André, Eu levantei porque eu também quero fazer uma pergunta nesse caso. sim, No caso dela, ela não foi um caso de obsessão, foi mesmo por decepção, e aí pela mente dela, ela foi acabando entrando em depressão, mas, porém, como ela não tem obsessor, ela não fez nada de errado, aí, no caso, a espiritualidade agiu mais assim, conforme, mais para ajudar, devido a essa questão dela, né? mais Porque facilmente. mais facilmente, né? É, Porque a espiritualidade agiu assim, no desdobramento dela, fazendo com que ela também acorde, lembrando um pouco mais, no caso que o Calderaro colocou as mãos, né, sobre o frontal dela, para ela poder acordar melhor e já ter essa sensação de não querer se suicidar. Aí, no caso dela, seria mais a questão da mente mesmo, ela que trouxe isso para ela, né? Não foi é um caso diferente do que os que a gente está lendo aí, né? Que foi problema de vício, sexo, enfim, de ter suicídio, de matar, enfim. O dela é um caso um pouco diferente, né? Esse caso é o caso da Antonina, certo? Antonina é tipo a Amélia, que era mulher de verdade. Antonina, coitada, sempre se dedicou a outras pessoas, né? Cuidou da mãe, depois cuidou das irmãs, tem uma série de coisas. Aí ela conheceu um rapaz, quis cuidar do Isso. rapaz, foi iludida, tal. Ela se Aí, no decepcionou, caso, ela é entrou, caridade, né? entrou em depressão, aí ela pensou, tentou, estava imaginando suicídio. Por ela ter muitos amigos espirituais, né? Houve intercessão espiritual, né? Foi essa intervenção que ocorreu aí. Mas a Antonina realmente não teve aí um caso de obsessão, nada disso. Foi realmente circunstâncias. Ela ela queria ter uma família, queria ter filhos, não pôde, uma série de coisas. Ela não vigiou como deveria vigiar, né? Os pensamentos e acabou Ah, entrando em isso. processo depressivo, Então né? é o vigiar e orar, né? E no caso dela aqui também, né? Porque Ela ela, deixou de ela vigiar. acabou caindo em. Tá certo. caiu a vibração. A vibração foi para Caiu a baixo. A vibração. Lilian, Oi, eu tenho uma dúvida, na verdade. sim. Esse movimento de espalmar as mãos sobre a fronte da enferma, né, envolvendo os jatos de luz, qual seria a diferença disso para o passe, por exemplo, que a gente toma no centro espírita? Basicamente nenhum.
A diferença é que num grupo espírita existe o médium que está ali permutando a sua própria energia potencializada pela energia espiritual, né? Então, são diversos tipos de passe que existem num grupo espírita. Ele pode ser dado por um médium, ou seja, ele está transferindo o que vem da espiritualidade para aquele assistido, ou também existe o passe magnético, onde é a doação da energia do próprio trabalhador do GEMB, transferindo-se para o assistido. Neste caso aqui, era uma ligação direta da espiritualidade para com ela, né? Então, ali não existia nenhum médium envolvido, era diretamente o espalmar da mão ali do próprio espírito, né? Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. E Vamos nesse, para o próximo? Oi? e nesse capítulo tinha o Márcio, né? Que era um espírito amigo do passado que devia alguns favores para ela, né? Ah, Sim, sim. são os amigos espirituais, né, que a gente está falando, né? Granjear amigos, né? Granjeai amigos. Vamos ver outro aqui. Escolhe aí, então, Henrique. Agora nós vamos ficar muito atentos aqui. Deixa eu ver quem vai falar agora. A Ana já falou? Ana Júlia? Não, vamos lá. Oi? Ana? Conseguem me ouvir? Sim, Ah, agora agora sim. sim. Tá. Vamos lá. Esse capítulo eu até mandei sobre ele. Ah, foi você? Então não, então tira. Então, peraí. Não, deixa ela, vai. Não judia. Não, Deus judia, rapaz. não, Sem privilégios, hein, Henrique? sei, não. Mas eu já tinha dado a todos o privilégio, pô. Deixa eu pegar um outro aqui, mais. Vamos pegar esse aqui, ó. Ah, é facinho também. É parecido. Vai lá. Mas ela foi honesta. Ela está fazendo um curso de espiritismo, é uma pessoa honesta. Vai lá então, Ana. Ana? Oi, sou eu, continuo? Isso, vai lá, continua. Aí agora, ó, capítulo 19, reaproximação. Tá. Pode ler aí pra gente e depois fala o que... Tá bom. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, insistia meiga, provocando a imersão da memória. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana beirou-se dela e considerou: minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio. O que acontece aí? O que você consegue tirar para nós desse... O que aconteceu aí? De primeiro, O que fica vem na bem sua mente nítido aí? que ela estava aplicando um passe. Ótimo. E depois, não diria acordo, né? Mas acho que o momento onde ela se prepara para reencarnar e assumir uma missão com o Cláudio. Perdão. Isso. E tem uma coisa muito interessante aqui, ó, perfeitamente reconciliados. Sim,
Eu imagino que seja talvez uma Esquece o que missão aconteceu dela. no livro, esquece, a Tá, gente só ok. esquece, não precisa lembrar do enredo. Só vamos tentar e extrair aqui o que temos. Então, a gente já tem um Imagino que projeto seja, reencarnatório, né? aham, que ela tenha algo para reconciliar com o Cláudio, ou que esse processo já tenha sido feito e agora ela está apta, talvez, a aceitar essa missão. Ótimo, ótimo. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, o auxílio dos espíritos, sempre buscando o perdão entre aqueles dois espíritos, né? E nós vamos ter o quê? O amor, né? Nada como o amor, seja de um matrimônio, de pais e filhos, no caso aqui, recebendo nos braços abnegados de mãe, né? Isso daí sempre vai existir essa reaproximação. E é uma reaproximação que vai acontecer praticamente pelo crédito e débito, né? Entre um e outro que precisava ali se reunir. Alguém quer falar mais alguma coisa? No caso aí era o réu e a vítima. O réu, não, exatamente, o réu e a vítima. Aí eles invertem papéis ali, às vezes, ou precisa reaprender no amor. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Esse caso aí, né, Miguel, é o avô do André Luiz, né? Que tinha irmã, que submeteu a irmã a um monte de privações, tudo, né? Isso. E aí é já no resgate, já onde a irmã dele, que sofreu tudo, ela perdoa ele, né? E vai como missionária e ser mãe dele numa nova encarnação. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte: como eu sou um cara bonzinho, eu vou pedir para Ana fazer o capítulo que ela falou. Vai, Ana, pode falar para nós aqui. Lê aí. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível. No momento há que agir em contrário. Pera que eu me perdi. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Notando minha estranheza, o assistente concluiu: Que fazes, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa, inflige-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. E aí, o que te remete aí? Me remete a... Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Foi isso que eu Exatamente. entendi. Tá aí, ó, a dor auxílio. Que é uma forma de aprender. Você lembra quais são as 3 dores? Eu lembro, mas eu não vou lembrar o nome específico. Eu sei que era uma que... Pode falar isso. E me fala o que significa. Não precisa falar o nome correto. Só o significado já é suficiente. Vamos lá. Se não lembrar, a gente ajuda. Uma Deixa eu dor tentar. auxílio, né? Que ela vem para nos recolocar na linha, né? Sim, tem se eu não me engano, a de evolução. Dor evolução, aquela que nos impulsiona para frente. Isso. E Isso. a terceira, que é basicamente o que a gente precisa passar, a dor da expiação. A dor expiação, Expiação, exatamente. isso. Aquela Que que é a o que a gente gente precisa precisa acertar a conta. passar aqui para meio que cumprir com o que a gente deixou em falta É na isso outra aí. reencarnação.
Alguém quer complementar alguma coisa? A gente já tem o gabarito aqui, mas eu vou dizer para vocês que esse é um dos temas, não vou falar preferido, porque todos são meu, mas quando trabalha com dor, quando a gente está no mundo de provas e expiações, a hora que a gente entende esses três tipos de dores, é um assunto que me toca bastante, assim, sabe? É um assunto que sempre eu procuro entender aí o que está acontecendo comigo ou com outras pessoas, o que poderia ser. Alguém quer complementar alguma coisa? Valem agora o cálice para sempre, hein? É isso aí. Esse é o caso do Antídio, né, Miguel? É aquele cara que tinha o vício do álcool, né? Que Isso. já tinha sido socorrido uma vez, não resolveu, voltou ao vício, e aí agora a espiritualidade, tendo em vista o livre-arbítrio do Antídio, né, de Do continuar no... cidadão. A espiritualidade então falou, agora vamos provocar algo sério para que ele pare mesmo, né? Pare e pense, né? Exatamente. Exatamente. Então Isso essa aí. Esse capítulo é o que fala, né? A gente tá passando mal, ai meu Deus, eu juro que eu vou parar quando a gente tá de então, fogo, rodando, a última vez que eu vou beber, aí melhora, Não quando bebo melhora, mais. não bebo Né? nunca mais, eu prometo. Foi em É, nome de mãe e filho, tudo melhora, no dia seguinte tá lá arrepiando de novo. Isso é bem o que acontece, né? Forçaram ele parar para poder exatamente. e isso expulsar também. os obsessores dele, no caso, né? Foi forçado, porque ele parando de beber forçado, então os obsessores, no caso, os lugares que ele frequentava, acabam afastando dele, né? Esse é o. Então, isso também serve, essa lição também serve para mostrar que nem sempre as coisas ruins, às quais nós somos submetidos São são para o realmente mal. ruins, né? Às vezes, um passo adiante você vai perceber e vai entender por que daquilo, né? Nem sempre aquilo que ocorre, que aparentemente são coisas ruins, efetivamente o são, né? Exatamente. Vai lá, Henrique, manda outro aí. Olha, eu acho que tá agora são poucas as opções aqui, hein? De capítulo. Vamos lá. Eu vi, vamos ver aqui, quem estava louquinho para falar. Eu queria ouvir um pouquinho, se ela me permitir, a Alessandra, vai. Opa, lembrou bem da Alessandra. E vou dar um negócio bem interessante para ela aqui. Coisa que elas vão aprender lá no Mediúnico 2 também. Vai lá, Sim. Alessandra. Oi, Boa. posso ler? Pode sim, Pode. Alessandra. Explicação de Calderaro. André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de tua vinda a essas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro e talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão, para que nos enxergue. A providência divina a ninguém abandona. E sendo o momento em que o avô de André se encontrava arrependido e buscava a redenção, André foi encaminhado ali naquele momento para socorrer por força do amor que os unia. Então, este capítulo peraí, é que o André encontra o avô dele, né? E ele consegue auxiliá-lo no que ele estava passando no momento. E isso é o que pode acontecer conosco, né?
geralmente acontece isso, né? Quando a gente desencarna ou alguém desencarna, a gente está num nível, o outro está em outro momento, em outro nível, e a gente acaba auxiliando, certo? Deixa eu te perguntar, por que Cipriana, ele diz que a irmã Cipriana tinha razão? Ou seja, André e Calderaro não sabia porque eles haviam encontrado o avô, mas Cipriana Sim. sabia. Qual é a diferença de Cipriana para Calderaro e para André? Qual que seria a diferença ali? Seria talvez Cipriana um espírito mais superior? Sim, a Cipriana era um espírito que veio intervir nessa relação, nesse Isso. auxílio, E nessa ajuda. aí, aqui, como Cipriana sabia e Calderaro não sabia? Porque ela era mais superior. Sim, ela era. Tá. E ela estava designada a Sim, fazer exatamente esse encontro. exatamente. E aí, Isso. aqui, eu dou um spoiler sobre o Sim. acesso à consciência cósmica. Isso. O acesso à consciência cósmica. Na realidade, é aquilo que a gente falou em algumas aulas, que é como se fossem infinitos pendrives que estão à nossa volta, e a gente consegue Sim. acessar esse pendrive com informações Através de uma hierarquia, né? do passado e do futuro. Informações do passado e informações do futuro. Por que isso? E quem tem acesso? De acordo com a nossa evolução espiritual. Isso quer falar. Tem Isso. Então, uma ordem, né? uma ordem, isso. Então, Progresso, né? exato, conforme a evolução espiritual, a Sim. gente vai tendo acesso a outras informações. Então, não é que no nosso desencarne, nós vamos desencarnar e nós vamos lembrar o que fomos na vida passada. Não é bem Não. assim. Porque será que nós temos estrutura espiritual Só se e for, só se for psicológica, né? permitido, né? Só se Se for for permitir, permitido. exatamente. Então, Se estiverem preparados. exato. Então, Sim. este trecho aqui, ele é um trecho que exemplifica bastante a questão da consciência cósmica, a Sim. questão de tudo aquilo. Quando a gente fala que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, é porque ele tem acesso, ele é a consciência cósmica, basicamente, Sim. né? Então, Jesus, ele é a consciência cósmica do plano da Terra. Ele é o Sim. governador da Terra. Então, não há nada que aconteça na Terra que ele não saiba. Então, Exatamente. desse trecho aqui, eu gostaria que vocês extraíssem bem isso, tá? Que olha a consideração de Calderaro, quem era Calderaro, e nem Calderaro sabia o que eles iriam Sabia. encontrar lá nas Sim. cavernas, né? Outra coisa, um ponto interessante aqui, alguém tem alguma coisa diferente aqui que nós falamos, que tenham extraído de ensinamento aqui? A lei do amor? A lei do amor, no caso, né? Tem uma outra coisinha aqui bem interessante. Bem interessante aqui, ó. Olha que interessante. A luz encontra e socorre. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Então, olha quanto que existe de as diferenças de vibração, as diferenças que existem no plano espiritual. Então, eles estavam ali como se fosse um umbral, onde existiam ali espíritos muito materialistas,
ligados à matéria da terra, à riqueza da terra, e ali cegos procuravam os seus tesouros, carregavam pelas mãos terras como se fossem o ouro, as suas moedas, e aí então é necessário abrir-lhes a visão espiritual. Nós utilizamos muito isso nos trabalhos de desobsessão. E os espíritos, por vezes, eles se mostram para nós, eles se apresentam sem nenhuma visão espiritual. A única visão que eles têm é dos seus erros, ou a visão da escuridão, ou a visão daquilo que os amedrontam e os fazem despertar para a verdade. E aí, numa sessão mediúnica, numa sessão de desobsessão, nós fazemos isso. Nós auxiliamos através do nosso magnetismo e através do animismo, do choque anímico ali, do médium que está dando a passividade, auxiliamos a abrir a visão desse irmão. E aí, a hora que esse irmão realmente enxerga que encontra-se num ambiente mais saudável, num ambiente onde ele está sendo socorrido, aí ele consegue conversar melhor, consegue falar melhor sobre o que aconteceu, e aí a gente consegue uma via mais interessante para ter acesso à consciência dele e passar as informações, né? Esse caso está lá no capítulo 18, é um pouquinho antes daquele que nós falamos agora há pouco, sobre o projeto reencarnatório ali entre a irmã dele e ele, né, e o avô de André Luiz. É muito bonito esse capítulo. Mas provavelmente vocês vão se deparar com este trecho lá quando vocês aprenderem, daqui 2 anos, consciência cósmica com Costa. Talvez com Costa, ou talvez com a Kátia, ou talvez comigo, ou com o Henrique. É um trecho que é muito usado para identificar a questão de consciência cósmica. Alguém quer falar alguma coisa? É o Henrique, que a gente, algum complemento? Oi, Alessandra. então, é o que a gente fala, só ver o que está preparado para ver, o nível que está, né? Para quem Exatamente. pode enxergar, de ter uma visão maior, é necessário uma intervenção, né? Exato. Aí, como era chegado o momento dele ali, né, de ser socorrido, Cipriana sabia, então Cipriana manda André, porque sabia que Sim. ele iria falar para o André que o amor dele, que o que fez ele ser feliz na vida era o neto, que era André. Então, E era você até vê uma forma de dar um up para o André, né? isso que eu Para ia o falar. E André. você vê que coisa maravilhosa que o plano espiritual mandou a Cipriana para fazer essa. Porque ela tinha esse preparo, ela tinha o amor, ela tinha essa Sim, evolução maior, né? Então ela foi mandada exatamente. para isso. Isso é muito. Nossa, É é isso muito. aí. Henrique, mais um, o Miguel, eu acho último. que o último, né? Porque É o último. é. Gente, eu não escutei, por exemplo, a voz da Sônia. Sônia, eu queria ouvir sua voz hoje, Sônia. É, Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente, seguindo-lhe os conselhos: Irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares, passei a cooperar ao invés de combater. Irmã, falou-lhe a simpática senhora, minha situação é outra. Agora, repare que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muito sacrifício em matéria tempo e de direito, que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém,
elementos por ela mesma formados, passaram a superintender a obra e a conservá-la. E aí, Sônia? Nossa, parece que eu li pela primeira vez esse trecho. Não me lembro dele. Página 25. Ó, aqui a gente tem bastante coisa boa. Renovei minha atitude com os familiares, passei a cooperar ao invés de combater. O que que seria, qual é o sentimento de renovação quando a gente olha para algumas coisas que antes a gente não olhava e a gente começa a agradecer? É a gratidão, né? É, A gratidão, a modificação, reforma íntima. Nesse segundo trecho, tem alguma coisa que te remete a alguma coisa ou não? que é a questão de que ela tem a obrigação de trabalhar em benefício do mundo, no sentido de fazer, como é que fala? De vir fazer o que ela tinha que fazer na Terra, certo? Fazer o bem. Fazer o bem, isso. Cumprir o destino dela, certo? Fazendo o bem. Exatamente. Nesse último trecho, o que te chama mais a atenção? Que é o esquecimento do mal. Perdão, né? Quando a gente esquece o Isso. mal, o que é? Perdoar. Perdão com com a valorização do bem, tá? Então, acho que é o perdão e a questão de merecimento, porém, elementos humanos, a obra conservar. Aqui, será que Cipriana precisava estar trabalhando aqui ligada ao planeta Terra? Eu acho que Ela o não clima precisava, dela, né? não, mas Mas não sei se é Gustavo ou ela tinha o- não sei se era objetivo, não, mas ela ela fazia queria, por amor. a questão do A, pre- amor a- mesmo que ela queria a trazer. preocupação dela era conservar, né? Isso. Conservar o amor. E aí, gente, a gente pega um exemplo igual esse de Cipriana, lógico que guardado as devidas proporções e guardado a devida evolução espiritual, né? A gente aqui na Terra, por vezes, quando fazemos parte de uma organização, seja essa organização dentro de uma família, de uma empresa, a gente quer o quanto antes estar lá na ponta do organograma, né? A gente quer subindo de cargo, tendo que responder a menos gente possível e tendo mais gente respondendo para nós. E aí a gente olha a Cipriana, que abre mão, né, de seguir numa evolução espiritual, de estar em outros campos, onde poderia estar ali evoluindo, participando e tendo benefícios para estar aqui na manutenção daquilo que o mundo já havia conquistado, né? É um exemplo de lição para nós, né? Mas aquilo que eu falo, guardar as devidas proporções. E coloca a proporção nisso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Gente, e aí a gente finaliza. É, só. E aí a gente finaliza. E eu gostaria, como eu fiz no ano passado,
Eu gostaria de colocar aquele mesmo vídeo que a gente colocou lá na nossa primeira aula do Ato Mau Arcanjo. Eu gostaria de colocar novamente para vocês. Eu gostaria que vocês visse, depois de ter tido todo o curso, se alguma coisa de entendimento vocês vão ter diferente agora. Você está gravando ainda, Miguel? Estou gravando. Eu só estou abrindo aqui a aula para eu colocar o vídeo para eles. Espera aí. Espera lá. Vocês estão aí, está gravando. Agora eu vou compartilhar. Vamos compartilhar. Cadê? Compartilhar som do computador. Vou compartilhar a minha tela. Todos estão vendo a tela grande? Tá grande a Tá tela, gente? cinza. Tá grande, mas tá cinza. Tá, Ah, com pera aquela aí. máscara, né? Tá com a máscara? Tá com uma máscara, aquela máscara que deve ser algum texto, alguma coisa, não sei. Ah, pera aí, então. Deixa eu mudar aqui, então. Vou fazer do jeito que eu fazia aqui. Gravação. Ué? Avançado. Parte da tela, compartilhar. Agora vocês estão vendo o preto, né? Isso.
É isso aí, gente. Tiveram uma outra leitura agora do vídeo? Depois que vocês fazem o curso, né? É uma outra situação. E vocês percebem que tudo cai em Cipriana, no Uhum. amor, no perdão que ela sempre levou para todos ali, na humildade dela, né? Na gratidão dela. Então, assim, nós, por vezes, a gente busca o exemplo de Jesus, mas a gente, além disso, que é o nosso objetivo e o nosso exemplo maior, todas essas leituras que a gente faz é só para nós percebermos que são muitos os pontos de luz que já passaram pela Terra e que ainda lutam pela Terra, né? Então, quando a gente fala de Cristo e os seus enviados, são milhares, são milhares. E quando a gente pensa que a gente, às vezes, quer, quer desmorecer, quer cair, fica baixo astral, porque a gente está, por vezes, fica cansado de tanta maldade no mundo, a gente tem que lembrar não só da maldade, mas tem que lembrar de todos os postes de luz que estão aí para ser os nossos faróis, e esses que nós devemos seguir. Então, sempre temos que ter em mente Jesus. Esse é o nosso objetivo. Mas sempre que nós encontrarmos uma atitude boa na rua, nós devemos se espelhar nessa atitude boa da rua. Fazer essa atitude boa da rua. Amanhã, fazer a atitude boa no bairro. E assim sucessivamente. E sempre vibrar pelo nosso planeta. Então, que esse exemplo de Cipriana, que eu deixei por último, o último capítulo aqui, né, de toda essa benevolência dela, essa indulgência dela para com todos os defeitos de todos os personagens, as personagens que passaram pelo livro ali, pela história, que nós possamos digerir tudo isso e começar a colocar o exemplo de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que é esse o objetivo, porque é o único caminho, como disse o Cristo ali, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós só vamos chegar a Arcanjo seguindo o caminho dele. Mas vamos olhar esses pequenos faróis que estão ao nosso lado. Certo, gente? Ok. Vai tirar a gravação? Vamos aqui Gratidão, cancelar a gratidão. gravação. Finalizando a Tchau. gravação.